Oi, gente. Continuando aqui com os nossos estudos sobre os conjuntos, vamos falar agora dos conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos foram separados por suas características e nomeados assim: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, tá bom? Como vocês são o primeiro ano do ensino médio, vamos parar por aqui, até os reais. Os conjuntos numéricos. Então, o primeiro tipo de conjunto foi criado pela necessidade prática de contar as coisas da natureza, por isso são chamados de números naturais. Os conjuntos numéricos naturais são os números inteiros positivos, incluindo o zero. A representação matemática deste conjunto é n, de natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente entre chaves, porque é um conjunto. Depois nós temos os conjuntos dos números inteiros. Os números naturais não permitiam a resolução de todas as operações. A subtração 3 menos 4 era impossível. Então, dentro dos números naturais, algumas contas são possíveis, outras não. Então, o exemplo que eu dei é 3 menos 4, que dentro do número natural não dá para efetuar essa conta, essa operação. Então, foi criado os números inteiros. A ideia do número inteiro, número negativo, aparece na Índia, associada a problemas comerciais que envolviam dívidas. A ideia do número zero surgiu também nesta altura, para representar o nada. Então, os números inteiros da representação matemática desse conjunto é letra Z para números inteiros, letra Z que vem do alemão, tá? Zahl, inteiro vem do alemão. E nós representamos então eles entre chaves, então tem os negativos, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí começa os positivos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, à direita do zero, os positivos e à esquerda os negativos. A representação matemática desse conjunto através de diagramas é feita desta maneira. Então, nós temos os números naturais e depois nós temos os números inteiros. Ou seja, tudo que é natural é inteiro. Então, o conjunto natural está contido nos números inteiros. Natural 0, 1, 2, 3. Inteiros, todos esses e mais os negativos dele. Aí depois nós temos os números racionais. Entretanto, surgiu outro tipo de problema. Como dividir 3 vacas por 2 herdeiros? Para resolver este tipo de problema, foram criados os números fracionários. Esses números, juntamente com os números inteiros, formam os racionais. A representação matemática desse conjunto através de diagramas é feita desta maneira. Então, nós temos os números naturais, os números inteiros e agora os números racionais, representados pela letra Q. Então, dentro desses números racionais, nós temos os decimais, as frações. Aí, quando você divide uma fração, o resultado pode ser um número de vírgula, né, decimal finito, pode ser infinito periódico simples ou composto. Ou seja, esses decimais infinitos são as dízimas periódicas, tá? Decimais infinitos periódicos são as dízimas periódicas. Então, apesar de ser infinito, é uma dízima periódica. Então, a gente sabe como é que isso vai terminar. Aí, depois de todos esses conjuntos numéricos, foram criados os números irracionais. Então, os números irracionais é formado pelos números decimais infinitos não periódicos. Então, vamos citar alguns exemplos aqui. Então, o π, que vale 3,14, 15, 9, 2, 6, 5 e assim vai. Ou seja, ele é infinito e não é periódico. Eu não sei qual é o próximo número, não fica repetindo igual a dízima periódica. O outro famoso é o φ, que vale 1,61, 80, 33, 99 e assim vai. E as raízes quadradas ou cúbicas não exatas. Então, a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e assim vai. Tá? E para encerrar, os números reais. Então, o conjunto dos números reais é formado por todos os números racionais junto com os números irracionais. Então, tá aí. Então, nós temos natural, inteiro, racional. E aí, separadinho deles, nós temos os irracionais, tá?
ou o número é racional ou ele é irracional. E todos eles juntos são chamados de números reais. Tá? R de reais. Aí no exercício número 6, eu quero que você insira adequadamente em seus conjuntos numéricos os seguintes números. Então eu coloquei aí o número menos 5, quero que você coloque certinho qual que é o conjunto que ele pertence. O 10 terços, a raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 4, o 0,333333, o 10 dividido por 2, o π e o menos 1. Então eu quero que você coloque cada um desses elementos dentro do seu conjunto. Beleza?